E assim, agora, esse estado de filiação, há três, que eu sempre chamo a atenção, atualmente no direito brasileiro, há três tipos de estado de filiações sócio-afetivo. Três. Primeiro é a da adoção, que depois da Constituição de 1988 no Brasil, desapareceram todas as discriminações. E eu chamo a atenção para o fato de que o Brasil foi uma das primeiras nações ocidentais a acabar, a extinguir o tratamento discriminatório entre filhos. A França só acabou com a qualificação de filho ilegítimo em 2005. A Itália só acabou com a qualificação de filho ilegítimo este ano de 2014. Este ano de 2014. O Brasil acabou com a discriminação em 1988 por força de uma norma constitucional. Veja que, até então, a qualificação do filho legítimo fez parte da nossa história, da história do direito. Centenário, multissecular. Não é? A história ele era um dos pilares essenciais do direito de família. Era a qualificação de família e, especialmente, a filiação legítima ou ilegítima. O segundo tipo de estado de filiação sócio-afetivo é o que o nosso direito denomina, e alguns especialistas da área não gostam muito dessa terminologia, mas ela está na lei, de inseminação artificial heteróloga. Ou seja, quando o pai, por alguma razão, o marido da mãe, por alguma razão, não pode procriar, não pode gerar, e utiliza o sêmen de outro homem, autorizado por ele. Veja que este filho é sabidamente não biológico, tal qual o filho adotivo. Ele é sabidamente não biológico. E não pode voltar-se o pai contra essa filiação. Porque um valor mais alto se apresenta numa relação que ele sabia, e até porque nas relações familiares também o princípio da boa-fé se aplica. E este aí seria típico de vedação do venire contra facto próprio. Enquanto interessou manter o estado de filiação, agora houve desinteligências entre eles, e veio a vendetta, e uma atitude de desapego, e quer deixar de reconhecer aquilo que se consolidou no tempo, uma relação de filiação. A lei proíbe. E o terceiro hipótese, que é o que mais interessa e que tem suscitado o maior número de decisões dos tribunais, é o da posse de estado de filiação, ou posse de estado do filho. Quando não há o registro do nascimento dos pais biológicos e alguém assumiu no registro público o nascimento daquela criança, ou quando não houve registro e ao longo do tempo se consolidou essa relação de filiação e se prova em juízo que essa filiação sócio-afetivamente existiu e se consolidou. Inclusive quando os problemas acontecem no campo sucessório, né? Há várias decisões no STJ de situações de vida consolidada há 40 anos, 50 anos, depois a pessoa descobre ou já sabia que aquele fulano era seu pai biológico e quer participar da sucessão dele. No direito, na legislação brasileira, além da Constituição, e a Constituição, no artigo 227, por exemplo, a Constituição brasileira estabelece que a convivência familiar e não a origem biológica é prioridade absoluta da criança. Portanto, veja que está lá, convivência. E eu encontro nesse dever de convivência em relação à criança e ao jovem, o
o fundamento constitucional para a socioafetividade, além da quebra da discriminação. No Código Civil Brasileiro, há 2 artigos, além de muitos outros que seriam específicos, mas esses 2 são mais amplos no trato dessa matéria. O artigo 1513 estabelece o seguinte, que ninguém poderá tomar qualquer atitude que possa prejudicar a comunhão de vida instituída pela família. Veja bem os termos utilizados pela lei. A comunhão de vida instituída pela família. Comunhão de vida instituída pela família. Aí não está dito que ninguém pode criar se contrapor ao laço biológico ou qualquer outro. Mas veja que o que prevalece na lei é a comunhão, a convivência. O segundo é o parentesco que é natural civil, que é 1593, o parentesco que é natural civil, conforme resulta da consanguinidade e de outra origem. Veja, aqui não está dito que ou adoção, ou isso, ou aquilo, outra origem. Agora, a discussão quanto à origem biológica, que sempre surge, né, ela é entrelaçada essa discussão, mas será que aquele que foi recolhido, integrado a uma família, não tem direito de saber quem teriam sido seus genitores biológicos? Esse problema, de certa maneira, foi solucionado no Brasil com a... Eu tinha desligado o microfone, não sei por que ela está então, a minha falta de manejo com a tecnologia. A lei 12.010, em 2009, que alterou o Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil, estabeleceu o seguinte: o adotado, com relação à adoção, e serve para as outras hipóteses, tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. E o parágrafo único estabelece que o menor de 18 anos também tem direito, desde que seja acompanhado, tenha orientação e assistência jurídica e psicológica para a obtenção dessa informação que, evidentemente, afeta a sua rigidez psíquica, né? Por isso, o acompanhamento jurídico e psicológico ali em conta. Veja que um caminho enorme foi dado nessa direção. Não tanto quanto em outros países que proíbe, como por exemplo a lei francesa, proíbe terminantemente a mãe que entregou o filho e que não quer que conste sequer o nome do registro dela no registro civil, o nome dela não pode constar, há uma proibição completa de conhecimento da origem biológica. E há situações que são da ciência própria de todos, que não há como se ir à origem biológica, né? Que é o da utilização de dadores anônimos, de gametas de dadores anônimos, seja do óvulo, seja do sêmen, que estão ali guardados em estabelecimentos, que eles estão crioconservados, eventualmente pode ser utilizado para qualquer para gestação em qualquer lugar, mas nenhum país do mundo admite conhecimento, e nem pode. Uma vez me chamou a atenção, que nunca me saiu da cabeça, porque o americano adora fazer cálculo, né? E eles fizeram um cálculo que um dador anônimo, se ele fizesse uma dádiva de sêmen semanal, ao final do ano, ele poderia, em tese, o sêmen dele acumulado poderia contribuir para a geração de 12 mil indivíduos ao longo do ano. 12 mil indivíduos. Então veja por aí que é impossível você pensar toda hora essa ânsia de busca do conhecimento biológico, e me parece que a lei brasileira andou acompanhando. Outro que outra lei também de 2009 no Brasil, ele
estabelece uma regra de processo que nos interessa, que é a seguinte: todo aquele que se recusar um exame de DNA, aqui em Portugal tem outro nomezinho que chama, não sei como é, ADN, né? ADN, se recusar, a ele não pode ser imputada a paternidade ou a maternidade, mas, diz a lei, gerará presunção de paternidade, mas, e esse aqui é o ponto importante, que foi a lei de uma súmula equivocada, errada, em todos os sentidos. Súmula sumário para os portugueses, sumário